como é que está a sua comunicação nesse tempo de crise, em tempo de isolamento social, como é que está a sua comunicação em casa, né? Muitas pessoas estão tendo uma grande surpresa de conhecer pessoas que habitam dentro da sua própria casa. Às vezes são os pais, às vezes são o cônjuge, às vezes os filhos. Vi algumas postagens recentemente aí no Instagram, fiquei meio preocupado, né? Algumas pessoas já estão começando a apresentar uns sintomas clássicos. Não sei se vocês viram aquele filme do Tom Hanks, O Náufrago. E aí o Tom Hanks, ele está isolado numa ilha por um bom tempo, né? Não são 15 dias, são um bom tempo, e de repente ele começa a ter um relacionamento com uma bola de vôlei, se eu não me engano, que é a Wilson, né? Então tem uma cena bem clássica que o Wilson, ele cai no mar e ele fica gritando, Wilson, Wilson. Eu naquela época, eu fiquei bem emocionado, né? Então, essa é a parte, talvez, que todo mundo conheça dentro vamos dizer, da ficção, que a partir do isolamento a gente pode ter alucinações, a gente pode construir personagens imaginários para a gente conversar, né? A nossa necessidade de interagir, da interação social, pode ser substituída por seres imaginários, né? O Wilson é um ser imaginário desse, né? Então, mas a gente não está tanto assim. A gente hoje tem a possibilidade de fazer isso através da internet, a gente consegue interagir com outras pessoas. Se você está sozinho, ou se você está em sua casa, né, se você está com a sua família, possivelmente você também deve estar apresentando alguns sinais desse isolamento, porque independente se você está literalmente sem ninguém em casa, ou se você está com pessoas da sua família, a nossa necessidade, a nossa busca por interação, muitas vezes vai ser fora desse ambiente de casa. É nesse social que a gente vai encontrar vários conhecimentos que em casa não tem. São tipos de interação, às vezes a gente encontra confidentes dentro das nossas amizades, a gente conversa de uma forma profunda, fala dos nossos problemas familiares. Então, dentro dessa estrutura familiar, por mais perfeita que seja, se você disser para mim assim, não, meu casamento é maravilhoso, meus filhos são perfeitos, meus pais, eles são as melhores pessoas do mundo, ou aqueles amigos com quem eu divido apartamento, eles são show de bola. Bom, eu vou dizer a você, você vai sentir saudade das pessoas, você vai querer interagir, né? Simples fato de você não poder sair, vamos dizer, de forma descomprometida na rua, sem se preocupar, sem botar máscara, sem se preocupar com álcool em gel, isso já traz uma gama de estresse para a gente, né? Essa questão de estar com essa mudança de rotina, né? O ciclo de sono e vigília alterado, o nosso metabolismo, né? Começam a trazer mudanças, por exemplo, para a nossa forma de se alimentar. Um meme essa semana muito engraçado, que foi assim, aqui em casa está parecendo uma granja. Acende a luz, a gente come, apaga a luz, a gente dorme. Então, uma das coisas que mais afeta no meio dessa privação desse social, ou então da nossa mobilidade urbana, né, que está impedida, é a questão do medo e da agressividade. E eu tenho certeza que você já deve ter percebido alguma coisa nesse sentido, né? Uma vontade a mais de beber, uma vontade, talvez, de fumar, se você fuma, talvez fazer uso de alguma medicação controlada que você tenha, ou talvez jogar aquele joguinho, ou quem sabe você não está com paciência nenhuma para jogar aquele joguinho, né? E paciência pode ser uma coisa que está sendo bem testada durante esses dias. Se você está buscando mais o sexo, ou então, quem sabe, você não está nem pensando mais em sexo nesse momento, isso não passa nem pela sua cabeça. Você pode estar meio desanimado, quem sabe, até para se levantar, tem dormido demais, ou então só ficado na cama, né, por um tempinho a mais. Aquele sentimentozinho de ressaca, até física mesmo, né? Uma vontade de correr, uma vontade de gritar, né? A oscilação entre a vontade de ver as pessoas e, ao mesmo tempo, não querer estar com ninguém. Talvez até aquele sentimentozinho paranoico, né? A desconfiança com o próximo, a pessoa está na rua, chega perto de você, você já fica logo meio ressabiado. Né? O que está acontecendo aqui? Quem é essa pessoa? Né? Não só pela questão dela poder passar o vírus para você, supostamente, que é uma ameaça invisível que a gente não consegue enxergar aos olhos nus, né? Mas também até sobre as intenções, o que este outro ser ele está chegando perto da gente, o que ele quer. Né? Então, eu tenho visto muito isso aí. Então, diante disso tudo, será que você está preocupado com o seu futuro financeiro? Quem sabe com a sua vida amorosa, né? Na China saiu um estudo falando que aumentou absurdamente a quantidade de pedidos de divórcio no meio dessa crise, né? Quem sabe você está preocupado aí com a sua sanidade mental. Bom,
a ambiguidade é uma coisa muito comum num momento como esse, né? Então, esse é um momento disruptivo. O que é um momento disruptivo? É um momento em que as lógicas que a gente utilizava há pouco tempo atrás, que funcionavam, que davam conta de explicar essa realidade, as interações humanas e várias outras coisas, forma de fazer negócio, tudo isso tem mudado. É um momento que sai da curva, é um momento de uma mudança, né? Uma mudança de era, né? Está todo mundo falando sobre esse tempo. Né? Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que eu fiz, deve ter, sei lá, umas 2 semanas, ou talvez 3, Medo de Mudar, a parte 1. Né? Eu falo um pouquinho sobre o livro do famoso Dr. Jordan B. Peterson. E ele fala muito sobre esse tipo de momento em que a gente está vivendo agora. É quando a ordem, ou seja, quando aquilo que é conhecido, aquilo que a gente já está acostumado e, quem sabe, até experimenta segurança, ele é invadido pelo caos. O que é o caos? O caos é aquilo que a gente não tem como controlar. A gente não tem pensamentos preparados para lidar com essa mudança que está aí. A gente passa por um momento de quê? De adaptação. Então, se essa lógica ela não dá certo, não está dando certo, não está respondendo, o que é que a gente vai fazer com isso? Então, muitas pessoas, elas são tomadas, então, pelo quê? Pela angústia, pelo peso, né? Pela ansiedade, pela depressão, né? O que é a angústia? A angústia é um clamor por sentido. É um destino, uma tentativa de enxergar, de foresee, de prever uma coisa mais à frente. Então, se eu não sei, né, se eu sou dominado por essa angústia, onde eu não sei, isso deve me levar a um processo ou de busca para o outro, ou então de isolamento, onde eu me fecho, e aí eu diminuo drasticamente a minha capacidade de resolver esses problemas. Por quê? Porque o conhecimento é o que faz a gente sair das crises. A crise, na verdade, é uma crise de conhecimento. E se eu me isolo, o que está acontecendo? Eu diminuo a minha capacidade de responder a estes eventos, né? Então, o grande segredo para a evolução humana foi a nossa capacidade de linguagem, de conversar, de se comunicar e de conquistar uma interação coletiva. A gente consegue, através da linguagem, conseguir uma coisa chamada de cooperação, né? Tem uma frase que diz assim: todos juntos somos mais fortes. Quem souber de onde eu tirei essa frase vai ganhar um brinde. Se você souber de onde vem essa frase, bota aí, digita aí e me conta de onde vem, que eu quero saber se você está ligado mesmo. Então, existe uma verdade na natureza que, se você está isolado de um bando, ou seja, se você está só na natureza, você se torna uma presa fácil. E isso é uma grande verdade. E quando a gente está isolado, isso se torna uma verdade da nossa mente, do nosso inconsciente. Então, se você está parado, quieto, normal, você sentir um aumento sobre as sensações, a percepção de insegurança. Tem um provérbio, que é o provérbio 18:1, né, na Bíblia cristã, ou na Bíblia hebraica, que fala o seguinte: o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Né? Então, essa é uma grande verdade. Se você está num momento de crise, essa crise é uma crise de conhecimento, está te faltando conhecimento para acessar um outro nível. Se você, neste momento, você está estudando, procurando, interagindo, conversando com outras pessoas, esses outros, você tem mais chance de sair dessa crise do que aqueles que estão sozinhos. Os que estão sozinhos estão se rebelando, estão se insurgindo contra a sabedoria. Não tem vantagem nenhuma. Eu sei que a gente está num momento de crise, eu sei que o medo do vírus, da contaminação, ela é grande, é real, realmente a gente deve manter uma distância segura das pessoas, mas não afetiva. Então, o que acontece? Por que a gente se isola? Algumas questões podem estar acontecendo na nossa mente quando a gente busca esse isolamento social. A gente pode estar se isolando por uma questão de medo, de preservação, ou a gente pode estar se isolando também por uma questão de insegurança, de orgulho, na verdade. Algumas pessoas, diante das crises da vida, elas não conseguem interagir, elas receiam que as outras pessoas tenham uma visão negativa delas, então elas escondem o sofrimento delas, elas vão sofrer caladas. Sofrer calado nunca vai dar certo para a gente, nunca vai fazer a gente sair desse buraco. Aceitar que a gente precisa de ajuda é um primeiro ponto para isso, né? Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @Flávio Fan Alexandre.